Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Desejo a todos, mais uma vez, uma excelente noite. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo bem. Boa noite, professor. Tá ok, tudo ok. Maravilha, Flávio, muito obrigado. Pessoal, como sempre, a nossa aula já está sendo gravada. Ela será imediatamente disponibilizada para vocês ao final da nossa aula. Ela estará presente tanto no Moodle quanto lá no meu canal do YouTube. Então, fiquem à vontade, assistam quantas vezes quiserem, participem, perguntem, manifestem, né? Nós temos aí todos os canais de comunicação à disposição de vocês, para que vocês sempre possam aí tratar dos assuntos da aula conosco. Vamos então hoje tratar aí de alguns comentários dos artigos 24 até o artigo 27 do Código de Processo Penal. Feita aquela introdução, tratando ali sobre a teoria geral da ação, hoje nós vamos, de fato, iniciar aqui a análise, o estudo de acordo com o texto de lei. Então, acompanhem pelo Código de Processo Penal, acompanhem pelo material já disponibilizado para vocês e tudo que vocês, a todo momento, quando vocês desejarem participar, fiquem aí à vontade, tá? Continuamos como a bibliografia indicada aí, o Código de Processo Penal comentado, Dr. Guilherme Nucci, já encaminhado para vocês. Bom, qual é a redação, então, do artigo 24 do Código de Processo Penal? Ele vem dizer que, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia. Então, a petição adequada para a promoção desta ação é a denúncia. Nós já sabemos que o titular desta ação penal é o Ministério Público, mas dependerá, quando exigido por lei, ou seja, numa forma excessiva, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou quem tiver qualidade de representá-lo. Então aqui fica mais uma vez a ressalva no tocante aí à necessidade, por exceção, da requisição do ministro da Justiça ou da representação do ofendido. Tá? Então, importante frisar, importante sempre deixar bastante claro que na ação pública, ação penal de iniciativa, ação penal pública de iniciativa, né, do poder público, a competência aqui é do Ministério Público. A lei ela pode exigir, ela pode determinar que a este, em duas hipóteses, apenas duas hipóteses distintas, seja condicionado a, primeiro, a requisição do ministro da Justiça, vai requerer ao Procurador-Geral de Justiça, ou a representação do ofendido, ou seja, o desejo do ofendido, o desejo da vítima em querer processar ali o seu agressor. Então fica aí o caput do artigo 24. O seu parágrafo único diz que no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então é importante, é fundamental que quando aí nós observemos o disposto no artigo 24 do Código 24 do Código de Processo Penal, ele nos seja bastante claro, ou seja, nós não tenhamos dúvidas sobre a sua redação, tá? Então o artigo 24, ele tem aí toda essa questão. Pessoal, só um detalhezinho, deixa eu só frisar aqui um detalhe, importante dizer, tá? Artigo 24, pessoal, artigo 24, né? De acordo aí com as recentes alterações, só para frisar aqui, pessoal, não tem esse parágrafo único, tá bom? Esse parágrafo único não corresponde, vamos até ver aqui, esse parágrafo único não corresponde ao artigo 24. Vamos corrigir aqui, só um minuto, tá? O parágrafo, não teria lógica ter parágrafo único, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, tá? Então, já corrigindo aqui, apaguem aí, foi um erro aí de digitação, tá bom? Então, olha só, não tem parágrafo único, tá? O que nós temos? Nós temos o parágrafo primeiro e nós temos o parágrafo segundo
relacionado aqui ao artigo 24. Então, só para corrigir, já corrigi em aula, tá? Por um equívoco foi constado ali o parágrafo único de um outro artigo ao artigo 24. Então, a redação do artigo 24 é: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tem a qualidade para representá-lo. E aí sim, nós temos dois parágrafos associados ao artigo 24. Né? O parágrafo 1º diz que, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará, sim, ao cônjuge, ao ascendente, descendente ou irmão, ou seja, a mesma ordem de sucessão hereditária, já trazida para nós também, conforme nós veremos na aula da semana que vem, no artigo 31. Temos ainda o parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º tem aí, nos traz a seguinte redação: seja qual for o crime, quando praticado em detrimento, ou seja, quando praticado contra patrimônio ou interesse da União, dos estados ou de municípios, essa ação será sempre pública. Então, independentemente, vamos supor, um crime contra a honra do município, por exemplo, né, do estado, da União. Então, nesta hipótese, independentemente da prática de qual crime seja, de qual crime for, quando praticado contra pessoas determinadas, ou seja, quando praticada contra o patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, essa ação penal será pública. Então, esta é uma regra extremamente importante quando aí nós observamos o disposto no artigo 24 do Código de Processo Penal. Então, fica aí essa ressalva, fica aí essa observação sobre a redação do artigo 24 do Código de Processo Penal. Então, façam as anotações, risquem ali aquele parágrafo único, que ele não existe. Existe só o parágrafo 1º e existe só o parágrafo 2º. Tá? Foi colocado ali por um erro de digitação. Na sequência, bom, então nós já observamos, nós já vimos, nós já sabemos que o início da ação penal ela pode ser pública ou privada, né? O início da ação penal será pública quando? Primeiro, nos termos da regra, né? Nos termos da regra do processo penal. A regra é que esta ação seja pública. A exceção é que ela seja privada. Por que eu digo exceção? Porque deve necessariamente constar desse dispositivo. Né? Ou seja, deve esclarecer o fato de que a ação se procede mediante queixa, por exemplo. A ação se procede mediante representação. Esta ação se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Essas são exceções. Essas são as exceções à regra. Então, fiquem sempre atentos aqui à observação dessas exceções. E mais uma vez eu vou dizer, não é difícil a identificação do tipo de ação a ser promovida, observando o tipo penal. Trancamento da ação penal. Olha só, um assunto importante que ele vem tratado também ali em outros dispositivos do Código de Processo Penal. Então, ou seja, a partir dessas questões, quando nós tratamos também do trancamento da ação penal, é onde nós observamos também a necessidade e a observação desses dispositivos. Ou seja, fato extremamente importante, fato constante aí que deve ser observado. Então, sobre esse aspecto é onde nós vamos ver que quando necessário, então, o arquivamento, ele deve ser reconhecido, ele deve ser ali objetivado, nos termos da nossa legislação. Ou seja, uma vez ajuizada a ação penal pública, lembrando aqui,
aquela de iniciativa do Ministério Público, não há como encerrá-la sem um julgamento de mérito, tá? Não há sem encerrá-la sem um julgamento. E aí, quando nós falamos julgamento de mérito, tanto pode ser terminativo ou não terminativo, tá? Julgamento, uma decisão que põe fim ao processo. Ela pode ser de mérito, como ela pode não ser de mérito. Mas isso nós veremos mais adiante. Agora, no tocante à ação penal privada, como ela trata aqui de um direito disponível, né? É a partir deste momento, então, que o titular da ação legal, ou seja, né, que o querelante pode tanto desistir da ação penal pelo efeito da perempção, ou seja, quando ele deixa de manifestar no processo, quando ele abandona o processo, sendo intimado para dar andamento, para dar movimentação, ou em razão do próprio perdão ofertado ao ofendido. No tocante ao perdão, logicamente que, se esse perdão ele é ofertado após a citação, depende da concordância do ofendido. Se este perdão ele é ofertado, né, ele é ali exposto antes da citação, né, não há necessidade de que ela venha a ocorrer. Ou seja, já ocorre aí a demonstração de que o indivíduo não tem mais interesse naquela ação penal. Ou seja, né, é um fato extremamente importante e como modo também de se colocar fim ao processo, de se colocar termo ao processo. Então, é algo extremamente importante quando nós aí observamos esses aspectos relacionados aí ao trancamento da ação penal. Ou seja, quando pública, o Ministério Público não pode ali desistir da ação penal. Quando privada, pode o querelante desistir dessa ação penal, seja pelo Instituto da Perempção, seja pelo perdão judicial concedido ali ao querelado. Mais uma vez, se for antes da citação, não há por que consultá-lo, ele nem sabe que contra ele existe uma ação. Se for posteriormente à citação, aí depende do querelado concordar ou não. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo ok, professor. Então, beleza, pessoal. Vamos aí observando, vamos aí compreendendo esse fato. Então, é algo extremamente importante, é algo extremamente necessário aqui que nós façamos essas observações. Então, continuando, vamos aqui observando aquilo que diz o nosso próximo tópico. Deixa eu só verificar, aqui tem a manifestação do Marcos. Muito obrigado, Marcos, pela sua manifestação no chat. Decisão de juiz plantonista e coisa julgada, pessoal. Olha aí, um fato extremamente importante, né? Porque o que acontece? Muitas decisões não são tomadas pelo juiz titular daquele processo, né? Quando, de forma excepcional, a decisão é tomada por um juiz plantonista. E será que essa decisão do plantonista faz coisa julgada em relação ao juiz titular? Então, primeiro, vamos compreender o que é o plantão judicial, tá? O plantão judicial, ele tem a finalidade de assegurar direitos individuais quando eventualmente lesados em época na qual o funcionamento do judiciário se encontra prejudicado, como, por exemplo, domingo, né? Ou na inexistência de expediente forense, razão pela qual, se alguém for preso em flagrante pela manhã, não precisará esperar até a abertura dos trabalhos na segunda-feira, né, podendo apresentar pedido de fixação de fiança ou de liberdade provisória sem fiança, a ser concedida no mesmo dia. Entretanto, os motivos afirmados dessa decisão de natureza cautelar, seja para soltar, seja para manter na prisão, não faz coisa julgada. Então é aqui que nós queríamos chegar. Ou seja, se o juiz plantonista entendeu que o réu deve continuar preso ou ele não cabe o arbitramento de fiança, na segunda-feira você pede de novo para o juiz titular, né? É isso
que significa aqui a compreensão do que está sendo posto. Ou seja, que a decisão do juiz do plantão judiciário não faz coisa julgada em relação, né, ao mérito, em relação à própria decisão do juiz titular. É isso que está dizendo. Ou seja, né, feito o pedido a ele, negado, segunda-feira pode-se fazer o pedido ao juiz titular e esse juiz pode, então, ter ali um argumento diferente. Então, é extremamente importante. Ou seja, o magistrado plantonista, quando ele nega a liberdade, acreditando ter ocorrido um delito grave por ocasião do oferecimento da denúncia, o MV pode pedir o arquivamento deferido pelo juiz natural da causa para entender inexistir delito. Então, ou seja, o juiz não se vincula aqui a esta decisão do outro, ele pode reanalisar esse fato, como o Ministério Público também não precisa se vincular a esta decisão. Então, é algo extremamente importante, é um fato que nós temos sempre aí que levar em consideração. Fundamentação para o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, ou seja, apresentada a denúncia e a queixa, elas estando ali nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, os requisitos para apresentação, para a propositura da denúncia ou da queixa, né? Então, o que é que o juiz vai fazer no momento posterior? Ele vai receber a denúncia ou a queixa. Ou seja, então, essa fundamentação para o recebimento, ela até pode ser considerada como desnecessária, né? Ou seja, recebo porque preencho os requisitos legais. Mas ela é importante, porque este ato, né, do recebimento pode gerar e garante ao acusado, por exemplo, a impetração de habeas corpus, com o objetivo do trancamento da ação penal, né? Vocês verão no 10º semestre, quando nós estudarmos lá os recursos... Oi, Gabriel, perdão, só vi agora aqui sua mão levantada. Pode falar. Professor, ainda sobre a coisa não julgada. Sim. Caso um juiz de plantão ele decide pela soltura do réu. Sim. Quando na segunda-feira o juiz natural, se ele entender que aquele réu deve continuar preso, pode acontecer ele pedir a prisão de novo? Doutor, excelente sua pergunta. E a resposta é bastante simples. O juiz não pode agir de ofício, tá? Então, ou seja, sendo declarado, sendo concedida a liberdade do réu por um juiz plantonista, caso o Ministério Público não concorde, ele deve, então, provocar o juiz, né? O juiz não pode agir de ofício, somente mediante provocação, né? Por mais que não faça coisa julgada e não vincule, o juiz não pode agir de ofício. Então, caso ele seja provocado sobre essa liberdade concedida, ele pode ter uma interpretação diferente e determinar a prisão do acusado ou do indiciado. Então, somente mediante provocação, doutor. Certo, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua pergunta. Pessoal, então, fundamentação do recebimento. Como eu dizia, como vocês verão no 10º semestre, né, se eu estiver com vocês aí em processo penal, nós veremos lá que quando ocorre o recebimento da denúncia ou da queixa, abre-se a possibilidade, estando esse recebimento baseado numa ilegalidade, da impetração de habeas corpus. Caso o juiz não receba essa denúncia ou queixa, ele, então, abrirá a possibilidade ao titular da ação penal da interposição do recurso em sentido estrito, tá? Então, ali caberia recurso em sentido estrito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Explicar aqui recursos? Não. Eu quero dizer o seguinte: quando o juiz não recebe, ele tem que fundamentar. Quando o juiz recebe, também deve fundamentar, tá bom? Então, essa é a questão extremamente importante. Ou seja, né, olha só o que diz ali o artigo 395 do Código de Processo Penal. Vamos ver o que fala o artigo 395. E ele diz o seguinte: ele trata da rejeição
Trata da rejeição da denúncia ou da queixa, né? Deixa eu postar aqui no nosso chat o artigo 395. Então ele vai dizer o que para nós? Qual a redação que ele nos traz? Né? Ele vai dizer que a denúncia ou a queixa será rejeitada, inciso 1º, quando for manifestamente inepta. Inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal, parágrafo único que foi revogado. Então, ou seja, da mesma forma, quando da rejeição deve haver a fundamentação, quando da aceitação também deveria haver a fundamentação. Tá? Diz que, como regra, é desnecessária. Eu prefiro partir aqui nessa hipótese pela exceção, sendo necessária, porque é com base nessa fundamentação que vai, por exemplo, ali se fundamentar a ilegalidade do recebimento dessa petição inicial criminal, né? Ou seja, garantindo aí a impetração do habeas corpus. Recebimento fundamentado da denúncia ou da queixa. Lá estava dizendo agora há pouco que era uma exceção. Sobre essa exceção, vamos pensar de forma aqui jurídica, né? Sobre o fato de que existem questões que exigem essa fundamentação. Ou seja, né, sobre essa questão, ou seja, esse recebimento fundamentado da denúncia ou da queixa, nós temos hipóteses. Quais são essas hipóteses? Né, do qual o magistrado deve fundamentar para validar ali o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, quais são eles? Primeiro, letra A, crimes para os quais o procedimento prevê a apresentação de defesa preliminar pelo denunciado antes do recebimento da denúncia. Seria totalmente contraditório o denunciado expor várias razões para que o magistrado não receba a peça acusatória e esta ser ao final recebida em lacônica decisão. Tá? É evidente o dever do juiz fundamentar o recebimento, afastando as alegações preliminares feitas pelo réu. Já na segunda hipótese, nós temos crimes de competência originária dos tribunais, ou seja, aqueles que correm inicialmente já pelo Tribunal Superior, seja pelos tribunais estaduais ou pelos tribunais regionais federais, tá? Nos termos da Lei 8.038/90 e a Lei 8.658/93. Então, ou seja, após um contraditório prévio, ouvindo o imputado e também o Ministério Público ou o querelante, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de provas. Então, esta é uma outra hipótese, né? No caso do foro privilegiado. Então, essa é uma outra hipótese. Terceira hipótese. Quanto ao crime falimentar, segundo dispunha o artigo 109, parágrafo 2º, do decreto 7.661 de 45, e também a súmula 564 do STF. Pessoal, concurso OAB adora agora pedir súmula. Estudem as súmulas, principalmente as vinculantes. E a súmula 564 diz: a ausência de fundamentação do despacho de recebimento de denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória, tá? E aí, isso foi em bastante breve. Agora nós temos a nova lei de falências a partir de 2005, que prevê a aplicação das normas do Código de Processo Penal para investigação de delitos falimentares, ou seja, este mesmo procedimento, né? Bem como quanto ao oferecimento e recebimento de denúncia. Então, este é um outro aspecto que nós aqui devemos considerar. Pessoal, qualquer dúvida, né, se vocês queiram que eu explique algo novamente, fiquem à vontade aí sempre para perguntar. Requisição do ministro da Justiça. Vocês viram que de forma subliminar
né, de forma superficial, nós já tratamos deste tema, né? E a aula de hoje ela vem para reforçar aquela parte introdutória, a parte da teoria geral, e aí sim, a partir da semana que vem, aí vocês vão ver que a aula vai render, ela vai ter uma dinâmica muito maior, né, de estudo do que ainda a aula de hoje. Então, é importante, nós temos aí, já tivemos, né, 5 semanas, estamos indo para a 10ª aula já, e o quanto é complexo o tema ação penal. Então, quanto à requisição do ministro da Justiça, pessoal, importante dizer, esta é uma hipótese, né, extremíssima, ou seja, é algo extremamente excepcional. Vocês não vão ver todo dia, e nós vamos ver raramente que isso aconteça no Poder Judiciário, raramente. O que nós temos a respeito deste tema? Ou seja, nós temos aqui tratar-se de uma ação penal pública condicionada a esta requisição. Então, ou seja, é requerido por quem? Ministro da Justiça. Ministro da Justiça faz parte do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo requisita ao Poder, né, Judiciário, na pessoa do Ministro da Justiça, perdão, na pessoa do PGR, do Procurador-Geral de Justiça. Então, o Ministro da Justiça, que é um cargo do Poder Executivo, solicita ao PGR, Procurador-Geral da República, a instauração de um processo. Isso, né, de forma maior, isso pensando de forma grande, né? O que ele vai fazer? Encaminha ao Ministério Público. A qualquer promotor de justiça? Não, vai mandar para o chefe deles, ao PGR, para o Procurador-Geral da República. E isso na esfera federal ou ao Procurador-Geral de Justiça nas esferas estaduais, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só aqui fazer essa distinção. Nós temos quem? Um órgão do Poder Executivo, que é o Ministro da Justiça. Ele vai requisitar ao Ministério Público. Nós sabemos que nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. O chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República. O chefe do Ministério Público do Estado, Procurador-Geral de Justiça. Então, na esfera federal, na esfera estadual. Então, o ministro, dependendo da competência em razão da matéria, vai requerer ou ao PGR ou ao PGJ a instauração de um processo, tá, para apuração de crimes determinados. Ou seja, né, esse exercício, essa ação, essa requisição também não vincula, também não obriga o Ministério Público a apresentar, a ofertar ali uma denúncia. Diz, olha, investiga. Se estiverem presentes os requisitos de autoria e materialidade, processe. É isso que consta, tá? Se o chefe do Poder, do Ministério Público Federal e Estadual não achar, que não vê ali elementos suficientes para fundamentar essa ação penal, não está obrigado a ofertar a denúncia, né? O princípio da obrigatoriedade ele só existe quando presentes os requisitos mínimos para interposição. Por quê? Porque o membro do Ministério Público ele tem o opinio delicti. Ele tem que ter a opinião do delito. Ele tem que vislumbrar a ocorrência daquele delito. Então, é algo extremamente importante. Olha só, um exemplo aqui, né? Por exemplo, ministro da Justiça, né, o Jefferson Moreira de Carvalho, sustenta que a palavra requisição não possui sentido técnico. Pessoal, e concordo com ele. Requisitar é ordenar que se faça. É uma exigência legal. Tá? Então aqui não deveria haver a requisição. Nós deveríamos ter a representação também. Então esse é um fato do qual nós devemos considerar. E quanto mais nós estudamos, nós vamos percebendo
vamos percebendo o quanto nós temos de incoerências legislativas quanto à sua redação, né? Muitos termos são utilizados de forma aí, irregular ou não adequada, melhor dizendo. E a palavra requisição é um desses termos. O ministro da Justiça faz uma exigência legal fundamentado no princípio da obrigatoriedade da ação penal, legitimando o Ministério Público a agir, devendo este órgão realmente ingressar com a ação, e aí vem o detalhe, desde que possui elementos. Se não possui elementos, ele não se obriga a propor uma ação penal sem os devidos elementos. Ou seja, então, esse condão, nós deveríamos sim transformar o termo requisição em requerimento, investigue. Isso é o que deveria existir. E não requerer, né? A requisição, requisitar, ele tem essa força maior, impositiva, do qual não existe na prática sobre esse termo. Então fica aí também essa ressalva sobre a forma equivocada em que foi constado o termo requisição, ao invés do que seria correto, que seria um mero requerimento. Prazo para requisição, pessoal. Interessante dizer aqui, tá? O prazo para requisição é o mesmo prazo para a prescrição, tá? Então, ou seja, existe possibilidade desta requisição enquanto existir possibilidade de punibilidade, ou seja, enquanto não estiver extinta a punibilidade, não há aqui nenhum problema para que o ministro da Justiça requisite a instauração dessas ações. Então, a requisição ela segue ali o mesmo prazo da prescrição. Lembrando, onde é que está o prazo da prescrição dos crimes, André? Vamos lá, pessoal. Voltem para o Código Penal, né? Voltando ali para o Código Penal, nós encontraremos o disposto sobre a prescrição no artigo 109. Acompanhem comigo. Artigo 109. Vamos até aqui compartilhar, olha lá. Artigo 109. Vamos compartilhar aqui no nosso chat, que trata da prescrição. Artigo 109 do Código Penal. O que o artigo 109 do Código Penal traz para nós? Ele vem dizer: a prescrição antes de transitar em julgada a sentença final, salvo disposto o parágrafo 1º do artigo 110, regula-se pelo máximo da pena privativa cominada ao crime, verificando-se em 20 anos se a pena máxima é superior a 12, em 16 se ela é superior a 8 e não excede a 12, em 12 se ela é superior a 4 e não excede a 8, em 8 se é superior a 2 e não excede a 4, em 4 se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. Então, é igual a 1 ano e não excede a 2. E em 3 anos, se a pena máxima é inferior a 1 ano. Então, nós temos o prazo prescricional. Então, dependendo do crime, terá o prazo aí para a apresentação desta requisição o Ministério Público. Então, esta é uma outra aí perspectiva que nós devemos sempre observar. Qual é o prazo para requisição, né? E vocês não podem confundir. Por que eu estou frisando nisso? Porque é diferente, é totalmente diferente do prazo para o oferecimento da representação. Vamos colocar um sinal de diferente aqui. Então, o prazo para o oferecimento da requisição, o prazo prescricional do artigo 109 do Código Penal. O prazo para representação do ofendido, ele é de 6 meses. 6 meses, contados da ciência do autor do crime. Tá? Então, é diferente. O prazo para representação é de 6 meses, contado da ciência do autor do crime. E aí, então, nós vamos observando, nós vamos compreendendo a distinção que existe entre, né, o prazo para a realização da requisição e a representação do ofendido. Bom,
Violência doméstica, muda? É claro que muda. Aqui nós estamos tratando de uma lei especial, nós estamos tratando de uma lei esparsa. Então, o que é que diz a violência doméstica? Nós temos aquilo que dispõe o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, e temos também aquilo que dispõe a própria lei Maria da Penha, além de outras decisões aí da jurisprudência. Então, olha só. No caso da violência doméstica, a ação é pública incondicionada quando ela deixa vestígios. Ou seja, então, sendo uma violência doméstica cuja exista lesão, melhor dizendo, pode ser leve, grave ou gravíssima, a ação ela é pública incondicionada. Se ela não chega a atingir a integridade física da vítima, ou seja, se ela não passa de ameaça, de vias de fato, né, algo que não deixa lesão, aí ela é pública condicionada à representação, conforme a decisão lá do ministro Joaquim Barbosa. Olha só o que o STF então decidiu. O direito penal, né, em agravo regimental, em recurso extraordinário, violência doméstica. O tema é direito penal. Aí nós tivemos um agravo regimental em recurso extraordinário. Então, qual foi a decisão sobre esse aspecto? Qual foi a decisão sobre esse tema dado pelo STF? Né? Então, o tema era direito penal, e aí dentro do direito penal nós tivemos um agravo regimental em recurso extraordinário. Violência doméstica contra a mulher, lesão corporal, olha o que eu disse. Natureza da ação penal, ação penal pública incondicionada. Primeiro, ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher no âmbito doméstico e familiar é pública incondicionada. Agravo regimental a que se nega provimento. Porém, no tocante à infração de menores, a representação, quando o caso exige ali, continua vigente. Né? O STF ainda diz mais, olha só. Olha a diferença. Ameaça, representação, flexibilidade. Nos crimes de ação penal pública condicionada, como de ameaça, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura da vítima a evidenciar a vontade de ver processado o agente serve à atuação do Ministério Público. Denúncia e recebimento. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Então, aqui nós, mais uma vez, né, vamos aqui desvendando a ação penal, né, nos seus ali meandros relativos à Lei Maria da Penha. Então, nós temos essa também diversidade de ações penais no tocante à Lei Maria da Penha, pessoal. Então, temos também essas características. Forma de representação, já vimos. Não exige rigorismo formal. Basta que ali a vítima manifeste o seu desejo de forma clara, de forma consciente, quanto à representação. No tocante à amplitude dessa vontade de processar, né, ou é tudo ou é nada. Ela não é obrigada a representar, mas se assim o desejar, né, abre-se o leque de oportunidades e de direitos ao titular da ação penal, ou seja, ao Ministério Público, para que possa, então, promover a representação, ou seja, a acusação do fato criminoso. Tá? Então, sobre esse aspecto, não pode a vítima limitar a atuação do Ministério Público quando autorizar a representação. Qualidade para representar do ofendido. Então, sobre esse aspecto, o ofendido assume, ele garante essa autoridade de representação a partir dos 18 anos. Então, ali ele tem autonomia plena de representação. Anterior aos 18 anos, ou seja, menor de 18 anos, essa qualidade vai ao seu representante legal. Então, quem é que tem que oferecer essa representação
representando, substituindo legalmente o menor de 18 anos, é o seu representante legal. Morte ou ausência do ofendido. E para isso, aplica-se a regra do artigo 31 do Código de Processo Penal, ou seja, existe a possibilidade de substituição do titular da ação penal, ali oferecendo a representação ao órgão competente, ao Ministério Público, não é? E essa representação, essa substituição, ela se dá pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O outro aspecto que nós devemos observar aqui seria a hipótese de conflitância entre os interesses, e aí nós teríamos a nomeação de um curador especial, ou seja, alguém que é nomeado de forma específica para realizar esta função, né, de forma específica para agir com o intento da manifestação do desejo daquele que é o titular do direito e tem a vontade de representar contra o indivíduo. Tá? Então, é algo extremamente importante sobre esse aspecto também. Ordem de preferência para apresentar a representação, pessoal. A ordem de preferência é: os parentes mais próximos excluem os mais remotos. Ou seja, né, nós temos ali, de acordo com o próprio dispositivo legal, essa ordem ela é sucessiva. Ou seja, né, em caso de discordância, deve ou não haver a representação. Parece-nos que deva prevalecer a vontade daquele que enseja e que deseja representar, ou seja, apurar o fato. Não teria sentido que a lei tivesse estipulado uma ordem de sucessão rígida, entregando ao cônjuge em primeiro e em última análise ao convivente da representação, depois aos pais, em seguida aos filhos. Ou seja, quem não quer representar, que não represente. O primeiro dessa ordem sucessória que tiver interesse na representação, que assim o faça. Então, é isso, essa é a melhor interpretação sobre aí esse tema. O artigo 25, então, agora, de fato, observando o que a lei diz, fala que a representação ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, posso me retratar da representação? Pode, é claro que pode. Antes do Ministério Público oferecer a denúncia. Depois que ele ofereceu, ela se torna irretratável. Mas pode haver a retratação? Pode, desde que o Ministério Público ainda não tenha oferecido a denúncia. Após o oferecimento, não há mais como retratar-se da representação. Tá? Então, a retratação ela é possível, mas ela está condicionada a um lapso temporal e uma ação. Ou seja, né, mudar de ideia é possível, desde que o Ministério Público não tenha exercido ali a sua competência, ou seja, tenha dado início à ação penal. Olha aí esse julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Oferecida a representação pela vítima, incabível é a retratação desta após o início da ação penal, conforme vedação expressa, né, dos artigos 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal e 16 da Lei Maria da Penha. Consequentemente, revela-se despicienda a manifestação de desinteresse da ofendida pela persecução penal, a vida antes da audiência de instrução e julgamento, para o prosseguimento do feito, dado o caráter irretratável da representação. Muito bem, não pode se retratar, não pode aqui desistir da representação, mas é lógico que o juiz, durante uma audiência, que observa a vítima, a mulher, dizendo que não quer mais processar o seu marido, por exemplo, porque ele se retratou com ela, né? Porque ela o desculpou, ela o perdoou, e aquele processo faz muito mal para a sua união, para a sua família, é lógico que o juiz deve levar isso em consideração no momento da decisão desse processo. Não quer dizer que o processo vai parar, não quer dizer que o processo vai acabar, mas o juiz deve levar em consideração, logicamente, quando do julgamento daquela lide. Tá? Então, isso, logicamente, tem um peso quanto ao julgamento, mas não impede o prosseguimento da ação penal.
retratação tácita ou retratação da retratação. Pessoal, olha, isso é interessante. Primeiro, retratação tácita. Quando ela é possível? Na hipótese da vítima do crime, que havia representado contra o agressor, volta atrás na sua vontade, fazendo de modo tácito, ou seja, de modo como pode ocorrer na renúncia ao direito de queixa. Assim, aquele que se reconcilia com o autor de uma lesão corporal leve, por exemplo, dando nítida mostra de amizade, está, em verdade, retratando-se tacitamente da representação anteriormente formulada. Existe essa retratação no direito brasileiro? Não, tá? Não existe. Não existe esta previsão legal. Dada a representação, né, externada ali a representação, a retratação tem que ser expressa e antes do oferecimento da denúncia. Até porque não é obrigado o promotor ficar consultando ou verificando se a esposa voltou com o marido ou não. E a lei não fala isso também, né? A lei fala que em caso de lesão corporal de natureza, de qualquer tipo de natureza, seja leve, grave ou gravíssima, o Ministério Público já é o titular natural da ação e independe de representação. Nas demais hipóteses, havida a representação proposta a ação penal, não pode mais haver a retratação. Essa é a regra que nós temos nos termos da lei. Retratação da retratação. Então, foi lá, apresentou a representação. Aí foi lá e se retratou. Aí foi lá e disse, não, agora eu quero processar. Tá de brincadeira com a justiça. E não é aqui objeto também descrito na norma. O que se vê, na verdade, é uma evidente má-fé da parte do ofendido, em ficar ali ameaçando o ofensor em representar ou não. Representou, desistiu, pode representar. Representou, retratou a tempo hábil, ou seja, antes do oferecimento da denúncia. Pode representar novamente? Não, não pode. Então, essa é uma questão importante, tá? Não pode, porque isso foge às raias ali de uma legalidade. Mas a pergunta ainda é mais capciosa. E se ainda estiver dentro do prazo de 6 meses? E aí? Ainda está dentro do prazo de representação. O que o autor fala, o que o doutor Guilherme Nutti fala? Cremos, no entanto, que a retratação da retratação pode ser considerada inviável se ficar evidenciada a má-fé do ofendido, que vem ameaçando o agente e conseguindo vantagens graças à possibilidade de ir e vir no seu desejo de representar. Então, tem que ficar atento a isso. Agora, não demonstrada a má-fé, pode o Ministério Público aceitar essa retratação da retratação, ou seja, foi lá, representou, retratou e agora quer se retratar da retratação, ou seja, ele quer representar de novo. Então, estando dentro do prazo, do limite razoável lá dos 6 meses, não evidenciada a má-fé, de forma excepcional, até seria possível, tá? Mas eu acho isso muito incomum. Acho isso muito incomum. E se vocês me perguntassem, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Mas é possível? Até pode ser. Até pode ser. Não observada esta má-fé. Artigo 26, pessoal. A ação penal nas contravenções penais. Então vamos lá, né? Lembrando aí, não sei se vocês estudaram a lei das contravenções penais, mas as contravenções penais, na verdade, elas estão também numa lei própria, né? A lei das contravenções penais, vou até colocar aqui no chat para vocês também, é o Decreto-Lei 3688 de 41, ela é do mesmo ano do nosso Código Penal.
As contravenções penais hoje são consideradas como crimes anões. Muitas ali das contravenções hoje ou já foram tipificadas como crimes em leis especiais ou caíram no desuso e foram revogadas e tornaram-se condutas atípicas. Então, a ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. O que nós temos a respeito disso? Olha só, nós temos o fato de que a Constituição Federal de 88 revogou uma norma específica. Até a Constituição, entendia o Supremo Tribunal Federal, a despeito, né, de doutas opiniões em contrário da doutrina, que era viável o início da ação penal por portaria da autoridade judiciária ou policial, bem como pela lavratura de auto de prisão em flagrante. Isso não existe mais, né? Encontra-se agora uma menção expressa de que a titularidade da ação penal é só do Ministério Público. Ou seja, o que é que nós estamos falando? Que não existe mais a possibilidade, dita aqui no artigo 26, da autoridade policial. Vamos até colocar em vermelho aqui. A autoridade policial não dá início, não gera início à ação penal. Então, a ação penal nas contravenções penais será iniciada pela autoridade judiciária, ou seja, pelo MP. É isso que nós temos hoje. O que está em vermelho não existe mais. Foi revogado pela Constituição Federal no seu artigo 129, parágrafo 1º. Tá? Então, só para ficar claro, o artigo 126 ele foi derrogado, ele foi revogado em parte. Tá? Então, a ação penal nas contravenções ocorre, ela será iniciada, vamos até tirar parte desse, vamos grifar direito aqui, né, em vermelho. Ela será iniciada pela autoridade judiciária. Aí, o que está em vermelho, então, foi revogado, ou seja, o artigo 26 foi derrogado. A derrogação é a revogação parcial de um dispositivo legal. Artigo 27, né, o último artigo do nosso estudo nessa noite de quarta-feira. O que diz aqui para nós o artigo 27? Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Pessoal, qualquer do povo pode fazer. Agora, vocês sabem me dizer quem mais faz isso? Quem do povo que mais vai no Ministério Público denunciar a prática de crimes e requerer a instauração de processo quando a ação é ação penal pública incondicionada? Quem sabe me dizer? Vereador. Quem mais frequenta o Ministério Público, utilizando-se da prerrogativa do artigo 27, são os vereadores, né, que levam ali ao conhecimento do Ministério Público ações, normalmente vereadores de oposição ao prefeito, vereadores de oposição ao presidente da Câmara, são os que mais exercem aqui a sua faculdade legal do artigo 27. Né? Qualquer do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, levando denúncias, né? Levando informações da prática de ilícitos, levando provas da prática de ilícitos. Isso é chamado de delatio criminis ao Ministério Público. Tá? Não é denúncia, porque denúncia só quem tem competência para oferecimento de denúncia é o Ministério Público. A petição denúncia compete exclusivamente ao Ministério Público. Então, a delatio criminis, ou seja, o delator de um crime ao Ministério Público, né, é aquela pessoa, é onde qualquer pessoa está autorizada ao comunicar a ocorrência de um crime à autoridade policial para que haja, em sendo o caso, a instauração de inquérito. E é natural que o mesmo se dê no tocante ao Ministério Público, como titular da ação penal.
Assim, pode qualquer pessoa encaminhar ao promotor de justiça uma petição requerendo providências e fornecendo dados e documentos para que as medidas legais sejam tomadas. Não possuindo os documentos necessários, deve indicar o lugar onde eles possam ser obtidos, bem como todos os elementos para formar o convencimento do Estado à acusação, ou seja, do Ministério Público. E a providência do Ministério Público vai ser requisitar a instauração de um inquérito policial a respeito desses fatos objetos aí da delatio criminis. Delatio criminis, tá? E aí, com base então nos elementos de informação do inquérito, ele pode propor ação penal ou não. Espécie de ação pública, né? Aqui nós falamos da ação penal pública incondicionada, embora a lei nada tenha falado a respeito, mas é lógico, né? É lógico que aqui nós estamos falando de ação penal pública incondicionada. Porque se fosse condicionada, de nada valeria essa denúncia sem a representação da vítima. Tá? Então, aqui é uma presunção absoluta. É só pensar um pouquinho que vocês vão ver que a redação do artigo 27 fala ação pública. E essa ação pública é uma ação pública incondicionada. Ela não cabe aqui a ação pública condicionada à representação. Não cabe. Tá? Então, é só observar os detalhes aí, prestar atenção, fazer uma leitura interpretativa do que significa, que vocês conseguirão observar esses detalhes, pessoal. Com base nisso, termino aqui a nossa aula de hoje, me coloco à disposição de vocês, deixo aí todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube para vocês, tá aí todos os nossos contatos para que vocês possam nos seguir, para que vocês possam nos adicionar. E como eu disse no início da aula, todos os nossos canais de comunicação estão à disposição de vocês. Faltou o WhatsApp, vou já providenciar a inclusão aqui também do WhatsApp. Pessoal, sendo assim, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, uma excelente noite. Um ótimo aí um restinho de semana para vocês, já caminhando aí para o final de semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.